reflexões do evento que eu estive, o Marco trazendo algumas colocações relacionadas com estratégia de acesso ao mercado, e aí na sequência a gente abre para a gente comentar um pouquinho, e aí o Marco conduz a dinâmica de aprendizados e desafios para aprendizados 2024 e desafios para 2025, né? Vou pedir ajuda da Aline aí para eventualmente se abrir um microfone e fechar, só para não atrapalhar na gravação. Então, pessoal, eu trago todas as reflexões aqui, vocês vão ver que algumas são provocações, não é necessariamente uma opinião nossa, são percepções, né, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E após eu e o Marco trazermos os exemplos, aí eu contar algumas histórias, a gente faz os comentários ao final. E aí os comentários a gente não grava, né, para a gente poder ficar mais à vontade. É mais essa gravação para a gente compartilhar com os nossos colegas de comitê na sequência, né? Eu mandei no grupo, pessoal, essa matéria, né, que eu escrevi para o Economia SC, relatando alguns pontos. Eu vou recuperar um daqueles pontos aqui, explorar mais, trouxe mais algumas questões que o Marco também contribuiu. Então, mas essa apresentação é um pouco amparada nesse artigo, né? Depois eu mando de novo para se alguém não recebeu, e a gente manda esse material, a gravação após também. Deixa eu começar aqui. Eu fui em 2018, tá, pessoal? A primeira vez para o Web Summit. Estava comentando com os colegas em off aqui. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma foto aqui do momento que foi mais marcante para mim. Eu vi o Ray Dalio, não sei quem conhece ele, um baita investidor, tem livro também sobre gestão de portfólio, conversando com o Gary Kasparov, a lenda do xadrez, né? Então, cara, eu não tinha lugar, eu sentei lá na frente, no chão, naquela época ainda podia, hoje a organização parece que está mais rigorosa. Sentei na frente deles e fiquei assistindo essa conversa. O que eu senti nesse Web Summit? Menos personalidades de negócios, autores e muito CEO, muito diretor de empresa, trazendo uma visão mais prática. Por um lado, legal, por outro lado, não é um palestrante, não é alguém com uma super ideia. Então, é muito bate-papo, muita conversa, e isso pode cansar um pouquinho, como eu vou mostrar na sequência. O que eu percebi lá, pessoal? Isso aqui é um desafio nosso também. Perfis diferentes de público, para o público que vai atrás da palestra, do conteúdo, e o público que vai atrás da interação. O que se percebe, grosso modo, olha eu em 2018, meu primeiro Web Summit, um dos primeiros eventos internacionais grandes que eu fui. Eu fui para conteúdo, palestra, anotar, gravar, produzir conteúdo, escrevi vários textos também na época, e não tive muitas interações. Essa vez foi completamente pelo contrário, como eu vou mostrar para vocês. Eu fui para interagir, fui para conhecer o pessoal, fui com agendas marcadas, agendas paralelas, visitas. Por quê? E a gente vai... puder fechar, fechou. Porque a gente vai mudando, né, pessoal? Vai mudando objetivos, vai mudando interesses. Então, acho que isso é bem importante quando a gente for organizar algo, saber que a gente vai ter pessoas em estágios diferentes ali do que elas estão buscando, né? E aí, algo que eu ouvi lá, por que eu vou alocar tempo sentado numa plenária se todo o conteúdo que importa está online para eu assistir quando quiser? Então, esse é outro desafio dos eventos, né? Rafael da Apple, que está organizando um super evento para o ano que vem, a gente estava falando sobre isso, né? Como que eu equilibro conteúdo, interação? A gente percebe nos eventos do LEAD, dos nossos aqui, a galera vai para interagir, para se conhecer. Então, eu tenho que ter um bom equilíbrio, né, entre conteúdo, lembrando que o conteúdo está todo online. Então, qual vai ser o diferencial desse conteúdo que a gente vai trazer, né? Então, eu até coloquei que isso é um desafio nosso para 2025. Como que a gente consegue trazer gente boa, como que a gente engaja. Senti isso muito forte também lá no Web Summit, sabe? Essa dúvida, conteúdo e interação. Aspecto sociomaterial do encontro presencial. Eu vou explicar o que é essa ideia. Pensa o seguinte, o fato de você estar na Europa muda toda a interação, né? E aconteceu lá comigo. Por exemplo, pessoal, eu conheci vários catarinenses que eu não conhecia. E o simples fato da gente estar em Portugal, somos vizinhos, Santa Catarina, Floripa, não sei de qual cidade, imediatamente tu tem quase uma amizade instantânea, né? Ou você por aqui, e aí você interage de uma forma muito diferente. Isso acontece lá, mas isso acontece aqui também. O que a gente percebe no pós-pandemia? Isso, inclusive, é uma parte importante da tese de doutorado, que eu acabei há pouco tempo falando sobre interações comerciais. O encontro presencial ganhou outra relevância no pós-pandemia. Por quê? Porque o nosso padrão é esse aqui, é online, né? Então, quando a gente muda para o presencial, é quase um status diferente, é quase uma ocasião diferente. Galera da indústria, Márcio, que está aqui, especialmente da Lunelli, o Rafael também, qual que é a métrica que a gente percebe que não tem escapatória? Ela sempre vai ser um diferencial para o representante comercial? A quantidade de visitas, é ou não é?
E eu não preciso nem entrar muito no mérito se essa visita foi boa, foi qualificada, foi consultiva. É isso que a gente trabalha para acontecer. Mas o simples fato de eu estar presente, eu vendo mais. Então, curioso, né? A gente trabalha inteligência de mercado, trabalha abordagem, trabalha script, objeções, ser consultivo, mas o fato que mais tem pesado é esse fato do presencial, da empatia, de eu estar próximo, de eu saber. Então, eu queria destacar isso para vocês. Assim como num evento internacional, essa questão do presencial ganha muito em relevância, nas nossas interações a gente percebe isso também, né? O fato do momento ser presencial já dá um status diferente para ele. E aí, galera, eu queria trazer aqui alguns pontos ao longo da apresentação que vão ser pauta nossa desse comitê em 2025. Uma delas, a gente vai estar muito inserido mais ainda no ecossistema de startups e tecnologia de Santa Catarina. Eu estava lá, aqui no meio, no lançamento do Startup Summit do ano que vem. Então, o lead vai ser mantenedor, a gente assinou semana retrasada, mantenedor do Startup SC 2025, que é um ciclo de incubação e aceleração de startups liderado pelo Sebrae e pela ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. É a 14ª ou 15ª turma nesse ano. E a gente vai estar como mantenedor, junto com fundos de investimento, olhando para as startups que passaram, e a minha intenção é aproximar isso de vocês de alguma forma. Então, vamos construir juntos como isso vai acontecer. Outra muito legal, Marco, no Startup Summit do ano que vem, um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, disparado, né, o nosso maior aqui em Santa Catarina, que acontece em agosto, nós teremos algo nosso lá, algo lead, lá nos palcos. A gente está pensando ainda, vamos construir junto com o Alexandre do Sebrae, como que isso vai ser. Talvez antes a gente faz um dia para empresários lead ou convidados nossos, faz um preço diferenciado no ingresso, exclusivo para você participar, e você pode participar de todo o evento. Sabe, a gente está pensando ainda como isso vai acontecer, mas garanto para vocês que nós teremos algo lá também, nessa iniciativa de estar mais próximo de tecnologia, né? Beleza? Depois a gente pode comentar mais esses pontos. Ô, Lucas, qual que é o summit que vocês vão ser mantenedores? Desculpa. Não, a gente é mantenedor do Sebrae, do Startup EC, que é o programa de incubação, mas nós estaremos juntos no Startup Summit, né, que é o evento tá, claro. do Sebrae e da CAT. Outro ponto, pessoal, importante que eu vi lá acontecer e que tem tudo a ver com nós em vendas. Eu tirei essa foto aqui, eu coloquei essa foto aqui, é uma startup que nasceu aqui em Floripa, hoje eles estão em São Paulo, que estava lá, expondo num stand. E o que eles me contaram? Achei muito curioso. Pensa no seguinte, eles colocaram a startup deles lá, apresentando para possíveis clientes, possíveis investidores, mas acontecia muito de vir alguém se fingir, não se fingir, mas parecendo interessado, e logo no início da abordagem ele invertia. Ele tentava falar da solução dele para a startup que estava expondo. Então, o que eles perceberam? Cara, a gente está aqui para falar da nossa solução, procurando clientes, e o tempo todo vinha pessoas nos abordando, sabe? E aí eles tendo que lidar ali com alguma objeção, porque tinha alguém que estava olhando o stand deles, estava tentando vender para eles também. O que eu quero, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Bom, quem está na chuva para se molhar, me perdoem o clichê, mas, pessoal, quem vai no evento vai para interagir. Isso é muito interessante lá. Todo mundo está aberto para tomar um café, para conversar, porque a gente vai lá para isso acontecer. Já te passo aí, Khaled. Qual que é a questão? Vira esse fogo cruzado muitas vezes. Você vê o pessoal de tecnologia fazendo 10, 20, 30, 40 reuniões, de abordagem atrás de abordagem, super rápida, para tentar fazer valer a pena esse tempo. E aí? E usando técnicas de venda simples, num cenário complexo, onde a gente precisa construir autoridade, relacionamento. Então, isso aqui me chamou a atenção. Tinha 3.000 startups, 3.000, expondo no Startup Summit, no Web Summit. Aqui no Startup Summit a gente tem 1.000. Teve 1.000 ano passado, 300 e poucas por dia. Esse ano provavelmente vai ter 1.000 ou um pouco mais. Então, essa abordagem em série, desenfreada, talvez ela não leve até onde a gente quer. A gente viu startups que preparavam antes a sua abordagem, já falavam para algumas pessoas, marcavam em paralelo alguma coisa, com uma construção de autoridade, sabe, uma postura mais consultiva, mais B2B. A gente sente que isso está bastante em falta nesse universo, né? É alguém ligando para agendar reunião, para eu poder apresentar e já poder partir para a próxima. Ok, se a tua solução é de baixa complexidade, mas não é, né? Aqui a maioria é B2B, tentando entrar num cenário de uma empresa, como o Marcos e o Rafael estavam comentando há pouco. A gente sente essa falta de maturidade na abordagem comercial
como eu vou mostrar na sequência. Fala aí, Khaled. Boa tarde a todos. Desculpa interromper no meio, mas eu achei muito interessante a tua fala, porque eu me lembrei de uma passagem de uma palestra do jornalista Gilberto Dimenstein, já falecido, em que ele passou um tempo em Harvard, no MIT, lá, fazendo incubadora de projeto social, e aí estudou muito algumas questões das evoluções que a gente está tendo na tecnologia e tal. Então, ele deu uma adiantada no tema inteligência artificial bem antes do que estourou nos últimos anos, né? E uma das coisas que ele falou é que não se faz no presencial. Então, hoje, com tanta tecnologia que a gente está tendo, me chamou a atenção esse teu comentário sobre a importância do contato, da presença física na abordagem da venda, né? Que muita gente, às vezes, reduz isso, às vezes, aos custos de viagem. Depois da pandemia, havia uma dúvida sobre se ia voltar, e o que a gente viu? Logo que liberou, uma pessoas por estar no presencial, os eventos começaram a lotar, as quebras foram menores, né? Então, achei muito interessante a tua fala e acabou me remetendo a essa palestra do Gilberto Dimenstein, que está disponível no YouTube, inclusive, que se chama O Mundo é uma Sala de Aula, que é maravilhosa, eu recomendo para todos aí. Então, parabéns pela observação, que eu acho que foi muito interessante, tá? É isso aí, Khaled. É exatamente o que tu trouxe, né? Já vou passar para o Marco, mas é bem isso. Na pandemia, parecia que o modus operandi de comercial seria modificado, né? Não, hoje está mais fácil, você faz a demo online, já economiza, reduz, mas na prática, a construção de confiança, tudo isso ainda a gente depende muito da interação. E esse clima eu senti no evento, sabe, Khaled? As pessoas super entusiasmadas e super abertas para te ouvir, para conversar, mas com alguns cuidados necessários, como a gente percebeu nesse fogo cruzado de abordagem nos estandes, né? Fala aí, Marco. Boa. Deixa eu fazer uma provocação aqui, assim. Vamos pensar, gente, que a gente está vivendo num mundo que está mudando muito rápido, né? A gente tem aí a questão das gerações fazendo negócio, né? Então, hoje a gente tem desde os baby boomers até os alfas, né? Que são os últimos, é alfa? Tô errando não, né? Qual que é o nome do última turma que chegou aí? É alfa, né? Cada geração dessa, pessoal, tem uma característica e se relaciona. E aí, quando eu olho para esses grupos, eles dentro deles também, dependendo das características, se relaciona de forma totalmente distinta. Qual que é o alerta que eu trago, né? E aí tem muito a ver com o que a gente tem vivido nas consultorias, né? A gente sempre parte do pressuposto de qual é o meu cliente-alvo, né? E como é que jornada que eu desenho para acessar esse tipo de cliente? Então, não tem uma resposta, tem uma tendência. E a combinação, né, dessa versão mais analógica, mais dia a dia, mais presencial, que tem um baita valor, né? Eu acho que tem um valor fenomenal. É aí que eu falo que a gente faz negócio com CPF, não faz com CNPJ, né? Se eu não construo essa ponte, fica mais. Mesmo no digital, né? Como é que eu construo essa ponte para ter uma relação mais pessoal? Mas a minha provocação é assim, ó. Para cada tipo de negócio, B2B, B2C, eu tenho um cliente do outro lado que favorece uma jornada X, Y, Z. E eu preciso combinar as questões do digital com as questões do analógico, sem perder de vista quem é que vai tomar a decisão. E aí usar um repertório de comunicação, né, de estratégias para poder converter ou reverter em um negócio positivo, tá? Essa é a minha percepção aqui. Não, faz sentido, Marco. E eu trago na sequência um reporte aqui onde essa provocação vai aparecer um pouquinho mais forte. Eu vou mandar ele para vocês também. Galera, dá uma olhada nesse artigo aqui que eu e o Marco tava comentando há alguns dias, né, analisando. Olha a provocação deles. Será que os empreendedores realmente aprendem ou eles só nos falam o que eles fizeram? A provocação foi a seguinte: eles analisaram mais de 6 mil empresas de um banco de dados e viram o seguinte: a experiência empresarial anterior desses caras como sócio, como fundador de uma empresa ou de uma startup, não teve influência positiva ou negativa no sucesso desse novo negócio.
Eu bati o olho nisso aqui, eu mandei pro Marco na hora. Falei, Marco, dá uma olhada nisso aqui, cara. É uma provocação, eu diria, contra tudo ou muito do que a gente imagina na prática, né? Cara, já que eu montei outros negócios, tenho experiência, isso vai impactar o que eu vou fazer na frente. Não é que é indiferente, é óbvio que não, né, pessoal? Isso nos soma muito, mas é só mais um fator e não é um fator decisivo, como eles mostraram aqui. Se você ler o artigo no detalhe, eles começam a mostrar quanto fatores, até como sorte e azar, movimentos de mercado, vão estar acima de fatores como esse que é amparado na tua experiência. E aí, Marco, eu trago outra provocação. Área comercial, como a gente ouve a galera falando, eu sou vendedor há 30 anos, isso aí eu já vi de tudo. É um problema, né? Num cenário em constante mudança, várias gerações, várias possibilidades de jornada do cliente, tecnologia, um monte de coisa acontecendo, não dá mais, pessoal, para a gente tolerar esse comportamento. Eu gosto muito quando o Peter Drucker falava de cultura lá, 60, 70 anos, ele falava o seguinte: a cultura é formada pelo comportamento que você tolera. Então, se você tolera isso, isso aí é das antigas, né? Isso aí tem o jeitão dele, não vai mudar, deixa. Cuidado, porque provavelmente essa pessoa vai estar errando, vai estar confiando, segundo o estudo, né? Vai estar confiando na sua experiência, nas suas habilidades adquiridas, tudo isso que trouxe ela até ali no passado, né? Para construir o futuro. E aí, Marco? Então, você sabe que eu gosto muito do termo que eu acho que vocês já ouviram, né? Que é o lifelong learning, né? Essa história do... Eu acho que... quando o Lucas me provocou com isso aqui, me deu uma dor no fígado, né? Porque na minha cabeça, a gente traz o histórico passado e o aprendizado passado para o presente, né? Não tem jeito, a gente vai evoluindo. Então, eu fico muito... Eu entendo a provocação do estudo, não vou... Né? Tá aí o estudo, foi bem óbvio. O pessoal faz pesquisas bem estruturadas, mas o meu ponto são duas coisas. Uma, eu acho que a experiência passada te ajuda, talvez, na velocidade do entendimento de contexto. Só que não garante sucesso. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque está mudando tudo muito rápido. Então, o lifelong learning, e aí outro dia minha filha, só fazendo um parênteses aqui, chegou para mim e falou assim: tô terminando o ensino médio, ela termina o ensino médio agora, vai entrar, tá fazendo conta, né? Daqui 5 anos acabou, parei de estudar. Eu falei, você está muito enganada, pô. Eu tenho 56, estou estudando ainda. Aliás, quando terminar aqui, eu tenho uma aula, toda terça-feira, tenho uma aula de lifelong learning, de temas super variados. Então, acho que a provocação se a gente não botar na cabeça que a gente não tem resposta e que o mundo está mudando muito rápido, na física e no negócio, a gente está perdido. Boa. Depois a gente fala mais sobre isso, pessoal. Essa aqui é a minha tela preferida para hoje, tá, galera? Olha só, eu fui num hub lá, tipo uma aceleradora de startups, fintechs em Portugal. Sim, tá, pessoal, eu nem trouxe isso aqui, mas comparar Portugal com Santa Catarina, em termos de tecnologia, a gente está muito na frente. Tem coisas aqui que estão sendo construídas nas nossas startups. Estou falando de São Miguel do Oeste até Floripa, tá? Chapecó até Floripa. É o estado inteiro. Tem muita coisa grandiosa, muita coisa anos na frente de Portugal. Então, a Europa sempre foi uma coisa mais estável, né? Não é um local onde a inovação foi necessária, parecido com nós aqui na América Latina, que tivemos que correr atrás de muita coisa, ao contrário deles. Só que essa estabilidade é um problema lá hoje. Então, qual que é o grande mérito? Eles estão investindo muito, como eu vou mostrar para vocês, para atrair talento, atrair empresas. Então, eles estão com políticas bem interessantes, que em poucos anos eles devem correr atrás do prejuízo e, se não tomar cuidado, nos passar, né? Porque a necessidade bateu e eles estão se mexendo. Mas olha que interessante isso aqui. Nesse hub, Rúbia, olha só, a menina mostrou essa apresentação, eu tirei uma foto na hora. Ela mostrou que as startups de Portugal, até 2023, contratavam muito mais pessoas para construir a solução. Programadores, engenheiros de software e tal. Em 2024, a grande maioria é da área de vendas. Vendedores, marketing, business development, vendedor também, né? BizDev, a gente chama aqui. Eu levantei a mão na hora. Falei, pessoal, isso aqui para mim é um sintoma. Startup notoriamente é concentrada, é focada em construir, né? Vou construir minha solução. Depois a gente vê se isso vende. Depois a gente pede para alguém vender. Aí olha qual que é a questão aqui.
Você tem os sócios fundadores que criaram a tecnologia, agora eles vão contratar alguém para fazer a venda para eles, pagando um salário, em geral, baixo, uma comissãozinha, e terceirizamos a área comercial. Isso é um problema das startups como um todo, a gente sabe, mas, pessoal, até certo ponto é um problema nosso, muitas vezes, né? Se um dos sócios, um dos fundadores não está envolvido com a frente de mercado, é um problema. Imagina, eu só ter sócios técnicos que olham para a produção e a venda. Não, essa a gente terceiriza, essa a gente... Não dá. No nosso ambiente de alta competitividade, alta concorrência, mercado mudando o tempo inteiro, aí é a área do Marco, né? Se você vai ter alguém olhando só para dentro e não estiver conectado com o que está acontecendo lá fora, isso é um pepino. E não adianta tentar contratar mais vendedores para resolver. Então, isso me chamou muito a atenção. É um problema que nós temos aqui e lá tratado com naturalidade, né? Até está escrito aqui, uma transição de uma fase de construção para uma fase de vendas. Boa sorte, né? Construiu sem olhar para o mercado, agora vamos tentar vender. Olha que curioso isso aqui, pessoal. Daí, num outro centro de inovação que eu visitei, um empreendedor falou o seguinte: cara, aqui em Portugal, você mandar mensagem no WhatsApp para alguém que não é teu contato é ofensivo. É enorme a chance da pessoa nem te dar bola, te bloquear, não te responder. E como ele conhece nosso mercado, ele até brincou, ao contrário do Brasil, né, que tudo acontece no WhatsApp. Então, olha que interessante questões culturais, né? Lá é falta de educação, falta de tato você chamar alguém que não é teu contato para fazer uma abordagem comercial. Olha só uma mudança importante do evento. Mudou, pessoal, o perfil dos patrocinadores. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o CEO do Web Summit, Paddy Cosgrave, ele é polêmico, sempre foi. É uma figura. Mas ele falou demais, ou não sei se foi demais, no antigo Twitter, um pouquinho antes do evento do ano passado. Entrou na polêmica guerra Israel-Hamas, tomou partido, foi uma fila de gente que abandonou o evento. IBM, Google, muita gente abandonou. E isso moldou o evento como um todo. Eu não vi grandes patrocinadores lá. Eu vi a KPMG, eu vi... Mas no geral, sabe o que você vê? Estandes de governos. O mais bonito gigante de todos era o do Catar. Tu não podia nem circular nele. Era tipo uma fila de espera, uma autorização. Tu marcava para entrar. O da Áustria também chamou atenção. Gigantesco, com simulações. E tinha o stand do Brasil, da Apex, achei muito legal, todo ele construído com material reciclado, super barato, super intenso, muito brasileiro por ali. O Sebrae Santa Catarina estava ali também, pessoal da Associação de Tecnologia. E eu fui com uma galera de São Paulo, com a missão chamada SP Negócios, que foi com o mesmo fim, posicionar São Paulo como um local de investimento, de tecnologia. Ao lado estava quem? Rio de Janeiro. Então, olha que curioso isso, né? Por causa de um Twitter que o cara colocou se posicionando, mudou todo o perfil do evento. Então, guardadas as proporções, é o nosso compartilhamento de opiniões, ideias, tem que ser muito cuidadoso hoje. Talvez nem na hora aconteça algo, mas um dia alguém recupera algo que você comentou lá atrás e que achou que não ia ter, faz um print daquilo. Olha o que o Marco falou em 2019 a respeito do tema X, né? E isso pode ser... Então, assim, pessoal, felizmente ou infelizmente, eu diria, as coisas mudaram muito e a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de posicionamento, haja vista que acontecem questões como essa. Mas o que eu queria destacar? Pessoal, posicionamento Santa Catarina. De novo, comparando Santa Catarina com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente tem muita coisa aqui impressionante. Até no artigo eu escrevo, os portugueses tinham que vir mais para cá ver o que a gente está aprontando para levar algumas coisas para lá. Tanto na indústria, maioria de vocês aqui, lideranças em seus segmentos na indústria, quanto em tecnologia, quanto em serviços, quanto em qualidade de vida, muita coisa legal acontecendo. Claro, tem um monte para resolver, como sempre, mas eu acho que colocar o posicionamento Santa Catarina na tua empresa, na tua pessoa, é algo interessante para esse momento que a gente está vivendo, né? Fechando já aqui, tá, pessoal? Recrutamento e seleção de brasileiros. Então, olha só, estima-se que já exista hoje 500 mil de brasileiros morando em Portugal. O país tem aproximadamente 10 milhões de habitantes e ele é um pouco menor que Santa Catarina, Marco. Eu achava que era um pouquinho maior, não. Em tamanho, um pouquinho menor do que Santa Catarina, Portugal, né? E eu visitei, a convite de colegas aqui de Florianópolis, que estão tocando um projeto de Smart Cities, transformando num ecossistema de inovação, a cidade de Belmonte. E um detalhe curioso sobre Belmonte. Lá nasceu Pedro Álvares Cabral. Essa foto aqui eu tirei do alto do castelo que a família dele morou. Acredita-se que ele nasceu nesse castelo também. Mas essa cidadezinha tem um problema, pessoal. Aquilo que a gente estudava na escola. Envelhecimento da população,
não tem mais oportunidade, os jovens vazaram, e você vê cada casa deslumbrante, Rúbia, abandonada, à venda, a prefeitura tomando de volta, reconstruindo. Então, tem muita oportunidade no interior de Portugal. Não é só Belmonte, tem um monte de empresa, um monte de empresa não, um monte de cidade, um monte de regiões criando incentivos. Eu fiquei impressionado com os incentivos que Belmonte traz para brasileiro. Eu estou com todo esse material, pessoal. Se alguém tiver interesse, me fala que eu encaminho, conecto com o pessoal lá. Eles estão levando empresas para lá, empresas abrindo sede lá. Olha o que eles perceberam. Não é só para vender para a Europa, é muito mais a tua empresa estar em Portugal e ter acesso a mercados de uma forma mais fácil do que daqui. Por exemplo, você vender do Brasil para o México, segundo eles, é um pepino bem maior do que vender de Portugal para o México. Então, tem algumas questões que eles ajudam, e tributárias e tal. Achei muito legal. E é isso que eu falei no início. Portugal está se mexendo, está atraindo empresas, investidores, dando um monte de benefício para brasileiro que quer ir para lá com família e criar algo. Então, achei bem legal como eles estão movimentando o ecossistema, né? Meu último tópico aqui, mais uma ou duas provocações. Pessoal, o termo inteligência artificial deu uma cansada, tá? Todo mundo falando, eu tenho IA, e aqui minha solução, com IA. É tipo, na minha visão, aqui tem qualidade, bom atendimento, preço baixo. Tá entrando nessa categoria, sabe? Entra no ouvido, sai no outro. Tô exagerando, tá, pessoal, para ser didático aqui e falar o que eu quero falar. Olha essa situação. O Web Summit tem um quadro paralelo que é super famoso, que é a competição de startups. Então, elas fazem pitches, né, uma apresentação de 2 ou 3 minutos lá, falando da solução, e elas vão sendo eliminadas, é um número muito grande até chegar nos finalistas. Das 3 finalistas, um deles foi questionado pela banca, a questão clichê, né? E como a inteligência artificial está inserida na sua solução? Eu não vi isso, mas estava todo mundo comentando no dia que o corajoso falou, não, a minha solução não tem inteligência artificial. E ele foi ovacionado pela galera, finalmente alguém que não fala inteligência artificial. Por que eu trago isso aqui, pessoal? Eu acho que é um ponto de alerta, né? Então, até uns anos atrás, né, até o Marco falava sobre isso, como a tendência muda rápido, né? Até uns anos atrás, era obrigatório estar no teu posicionamento inteligência artificial. Hoje eu estou começando a achar meio perigoso, porque é o que todo mundo está falando. Todo mundo está falando, e ninguém sabe exatamente como isso funciona. Bom, essa é a provocação, eu quero mostrar mais algumas coisinhas sobre o tema para vocês. Olha só, eu lá em 2018, já estava aqui, a inteligência artificial em ação. Nossa, ela te reconhecia, falava a tua idade, aquele me deu uma idade mais baixa, por isso que eu estava feliz. Fala que você está feliz, e a gente achava isso lindo, né? Olha, inteligência artificial. Ou seja, pessoal, desde antes da pandemia, né, quem acompanhou o movimento da inteligência artificial, 2017, começou a voltar com tudo, já está na moda, né? Está sendo falado. Mas eu acho que nós chegamos num ponto que a gente precisa, obviamente, adotar, adaptar, mas com alguns cuidados, e eu quero sugerir um caminho na sequência. Fala aí, Marco. Não, finaliza aí que você tem mais alguma coisa de IA, eu tenho um ponto sobre IA aí que eu queria te complementar. Tá, eu já finalizo com o IA e aí tu conclui. Pessoal, antes eu vou mandar esse relatório aqui no grupo, é o último relatório da Gartner sobre vendas. E o que eu vou sugerir, já que a gente está falando de IA? Eu vou te mandar ele em inglês, é um relatório de 20 páginas, bastante texto. Tu joga ele no chat GPT e escreve assim, me passa aí quais são os principais insights desse relatório. E aí tu fala, agora transforma numa apresentação, e agora compara com isso aqui, bota outra coisa lá. É isso, tá, pessoal? Pensa, um relatório em inglês pesado, o tamanho que você quiser, você pode jogar quantos relatórios você quiser, joga todos que a Gartner fez nos últimos 15 anos, pede para ele fazer um compilado, pede para ele comparar, Então, assim, tem ajudado muito, obviamente, né? É claro que a gente tem um dever aqui de aprender muita coisa, de utilizar, mas o que eu vejo, tá, pessoal? Está sendo meio opressor. E por que eu trouxe esse relatório aqui da Gartner? Olha só um dado que eles trazem aqui. Desafios atuais do vendedor B2B. Complexidade é um desafio do nosso time de vendas. Ele tem que falar com muitos stakeholders, ele tem que falar com a produção para sair, ele tem que falar com o cliente, ele tem que falar internamente, ele tem que entender de tecnologia, dele contrato suporte, dele tá. Então eles estão reclamando disso, tá? Galera, uma vez vender era para uma pessoa, agora eu estou tendo que lidar com um monte de gente, e no nosso caso brasileiro, tudo em tempo real, na hora, pelo WhatsApp, certo? Aí olha o que os vendedores falam também.
72% deles afirmam estar sobrecarregados com a quantidade de competências exigidas, e isso é fato, né? A gente fala sempre isso, que a caixa de ferramenta do vendedor B2B está muito maior hoje. A gente espera dele hoje que ele seja consultivo, que ele seja criativo, que ele saiba resolver problemas, negociar. Era mais simples vender no passado, está ficando complexo. Cada vez mais só os profissionais, como vocês estão vendo nos times aí, estão prosperando. Esse dado aqui, pessoal, eu acho que é ponto crítico. Metade dos vendedores sentem-se oprimidos pela tecnologia. Você não está usando ChatGPT? Não está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Meu Deus do céu, ó, se você ainda tá, sabe? A gente está ouvindo isso o tempo inteiro. Então, eu não sei se é benéfico a gente continuar repetindo esse discurso de tem que usar. Eu acho que tem caminhos aqui alternativos para a gente explorar. Saber usar a tecnologia, mas eu acho que tem coisas que a tecnologia não faz, como eu vou mostrar na sequência. Olha só essa conclusão desse relatório. Investir nas competências certas, e eles trazem lá as 3 competências, vocês vão ver, do vendedor B2B em 2025, e integrá-las à tecnologia é o diferencial competitivo em vendas B2B em 2025. Então, não é não usar a tecnologia, mas temos competências aqui, temos habilidades que a gente vai integrar elas, né? E aí, para concluir, pessoal, eu queria que vocês lessem esse texto aqui, vai levar 10 a 15 segundos, e depois eu comento por que eu coloquei ele na tela. Talvez alguns de vocês já viram. Deu? Pessoal, eu escrevo mais ou menos dessa forma há uns 10 anos. E nunca eu tive mais que meia dúzia de curtida. Minha mãe, minha irmã, uma tia, um amigo que leu. Mas tudo bem, eu escrevo mais para colocar o insight na prática, transformar em livro depois. Dá uma olhada nisso aqui. Veja que eu estou criticando a IA até certo ponto aqui, né? Estou falando, cara, olha o que esse comissário fez. Eu vi isso, eu tirei essa foto. O cara se ajoelhou do lado da menina. Isso aqui teve uma repercussão tão grande, pessoal, que esse cara me achou. O chefe dele na Gol me achou. Então, assim, foi impressionante. Só no LinkedIn, mais de 11 mil curtidas, 740 e poucas mil impressões, né? Pessoas que viram. Cara, é um texto banal, como vários outros que eu já fiz, melhores do que esse. Muito melhores, talvez. Mas esse aqui tocou num ponto crítico. A minha percepção, e aí depois eu quero ouvir vocês, é que a gente tem que tomar cuidado como a gente fala sobre inteligência artificial. E outra, a gente adota a inteligência artificial, a tecnologia que for, mas o que eu acho legal é que cada vez mais vai ter espaço para esse fator humano, que é tão crítico em vendas. É ou não é? Não importa se a gente é B2B, não importa se a gente é venda complexa, mas esse fator humano, tanto para o time quanto para você, gestor, diretor, é o que vai nos diferenciar. Saber usar a tecnologia, como mostrou o relatório do Gartner, somado a todas as habilidades que a gente sabe que sempre vão ser necessárias, né? Pessoal, aqui eu sugiro um caminho e passo a bola para o Marco. O que eu acho que a gente poderia fazer, então? Isso aqui ainda é uma ideia em construção, tá? Mas que eu acho que a gente pode explorar no ano que vem. Esse artigo mudou minha vida em 2010, ele saiu. Olha quanto tempo. Em 2010, eu li isso aqui, acho que eu li um pouco depois, 11 ou 12. Pare de tentar encantar os seus clientes. Numa época em que eu atuava no Sebrae, que tudo que a gente falava era bom atendimento, encantar, vender, e eu dou de cara com esse aqui. Esse artigo fala coisas assim, pessoal. 93% dos clientes satisfeitos não vão mais voltar para aquela empresa. E tantos por cento dos insatisfeitos vão voltar. E os caras começaram a ver uns dados que não fechavam. Cara, como é que pode? O cara foi mal atendido e fidelizou. Umas coisas assim, sabe? E eles começaram a perceber o seguinte: quem estava fidelizando era quem estava reduzindo esforço, era quem não estava deixando o cliente esperando, era quem estava reduzindo a dúvida necessária, a objeção que ele já tinha. Então, a orientação deles é, cara, não foca em querer encantar, superar expectativas. O que a gente sabe sobre a expectativa do cara para querer superar? Foca em redução de custo não financeiro, reduz tempo. Se eu não perder tempo trabalhando contigo, e aí tem as nossas questões de logística, de entrega, de OTIF, que eu sei que foi complicado nesse ano, se a gente reduzir dúvida, se a gente reduzir esforço do cliente, tornar fácil fazer negócio com a gente, sendo consultivos, é um caminho muito interessante para fidelizar e para fazer esse contraponto com a tecnologia, com a inteligência artificial. Da minha parte era isso, Marco. Pode trazer tua conclusão aí, depois eu mando esse material, tá?
Boa, agora você me trouxe mais um ponto aqui para o. Deixa eu falar algumas provocações também, assim. Eu concordo, a gente falou sobre esse material do Lucas, né, já. E eu acho que tem uma linha tênue aqui, em ser um negócio banal, da moda, que é inteligência, todo mundo fala de IA, todo mundo fala de IA, ninguém entende exatamente o que é. Não é um negócio novo, está na nossa vida já faz um tempo. Eu acho que isso é um risco. IA pela IA não quer dizer nada. Agora, não ter a percepção de quanto a IA pode ajudar as empresas a digitalizar processos e reduzir custo é um risco também. Quer dizer, para mim não é a moda. Ah, tá todo mundo falando de IA, eu vou ter IA aqui. Se eu não tiver IA, eu vou ser taxado como o burrão da turma, né? Eu acho que não é esse o caminho. Agora, não ter, eu vou falar um exemplo para vocês. Tem um cliente nosso que cresceu muito nos últimos, sei lá, 10 anos, ele triplicou de tamanho, só que ele triplicou a complexidade, triplicou a despesa, triplicou tudo, sem digitalizar processo. Então, quando eu aumento a minha estrutura, eu tenho 10 pessoas, tem até uma foto que o professor Lobão usa nas apresentações dele, que ele mostra uma sala com 50 pessoas datilografando. Quem já fez curso de datilografia aqui sabe do que eu estou falando. Não é da minha época, mas eu ouvi dizer. 50 pessoas datilografando e uma foto preta e branca, e na foto do lado, uma foto colorida, cheia de computador, 50 pessoas. O que ele está dando de mensagem? Eu não mudei meu processo é o mesmo. Quer dizer, eu estou trazendo mais gente, mais custo, e provavelmente a experiência do meu consumidor não está muito legal. Então, digitalizar, usar a inteligência artificial, para mim, na minha opinião, para as empresas crescerem com um custo reduzido, né? Para não levar o custo no mesmo volume que eu estou aumentando o meu negócio, é mandatório, não por moda. Senão eu estou fora do negócio. O meu concorrente está fazendo. Então, se eu gasto R$ 1 para fazer qualquer coisa hoje, produto ou serviço, alguém está tentando fazer mais barato. É certeza. Então, e está usando processos, metodologias, digitalização de processo, IA, o que seja, para melhorar essa história toda, né? Então, eu acho que tirando a questão da moda, todo mundo tem que estar, né? Senão eu não estou na moda, olhar para esse tema de forma coerente e responsável, na minha opinião, nas indústrias e nas empresas é mandatório, tem que olhar e, de alguma forma, buscar uma solução. Esse é um ponto. O outro ponto, que é o último slide do Lucas, na NFR do ano retrasado, tinha um tema que estava lá em voga, né? A NRF fala muito de tecnologia do varejo, né? Acontece em Nova York e na China, agora tem também um spin-off da NRF. Mas o que tem? Qual que era o tema lá? Era o Back to the Basic. Todo mundo falando de digitalização do ponto de venda, de experiência do consumidor, aí um louco lá levanta a mão e fala assim, cara, vamos fazer o básico? Vamos fazer o básico bem feito? Porque se eu fizer o básico bem feito, que é o que o Lucas está trazendo aqui, eu sempre falo, se eu não faço 2 para lá, 2 para cá, é difícil dançar valsa, né? Então, as empresas não conseguem nem estabelecer critérios básicos do OTIF, por exemplo, ter uma qualidade de entrega adequada e está pensando em fazer um processo super complexo de experiência do consumidor. Então, essa história de ter o básico bem feito é super importante, né? E aí você consegue atrair cliente, reter cliente. Tem um tema que a gente discute muito, que é custo de servir. Não sei se vocês já usaram, já olharam para isso. E quando a gente olha para custo de servir, a gente tem descobertas interessantes. Quando eu olho o custo de servir, eu vou saber o quanto custa atender um cliente, ou um segmento, ou uma região, ou um produto, ou o que quer que seja. E eu atrelo toda a jornada daquela venda num único... Imagina um DRE para um cliente, ou para um segmento. E a gente tem descobertas impressionantes. Tem a ver com o que o Lucas trouxe de nível de serviço. Então, às vezes eu estou entregando muito mais do que eu deveria para um cliente que não remunera o meu negócio. E aí, se eu não segmento os meus clientes, não faço boas escolhas, eu trago experiência ruim para um que custa muito caro e que às vezes me gera valor, e uma experiência super positiva para um cliente que não agrega valor. E deixar claro, né, quanto custa atender cliente, né, e que segmentos que eu atuo, e blocar isso na minha estratégia é muito importante. Então, eu acho que só colaborando com essa provocação, as últimas duas do Lucas, eu acho que é super estratégico fazer o básico bem feito, estabelecer boas conexões com os clientes e clusterizar os clientes.
Vou dar um último exemplo aqui. Tem um cliente nosso também de Santa Catarina, estou usando exemplo de Santa Catarina porque a gente tem bastante coisa aí, mas tem um cliente nosso de Santa Catarina que ele tinha na base dele 7.800 clientes ativos. E na cabeça dele, ele tinha que atender todo mundo. E ele tinha um baita problema de nível de serviço. O TIF ruim, ele atendia 7.800 clientes, mais ou menos. A nossa provocação foi, desses 7.800, tem 5.000 clientes que não geram valor para a tua empresa. E aí, como é que você fala não para 5.000 clientes? Não é isso que eu estou falando, tá? Mas como é que eu vou adequar nível de serviço para atender esses 5.000 clientes de forma justa, entregando o valor que ele precisa, não mais do que ele precisa, e sobrando foco, dinheiro, recurso para atender os demais, né? Então, um pouco desse último ponto que o Lucas trouxe. Bora lá. Então, Caleb. Não, e assim, só para parabenizar e dizer que eu fiquei encantado com a fala do Lucas, porque é justamente o sentimento que eu estava tendo, né? Eu vejo que é uma conexão entre a gente não deixar de adotar o que o dia nos oferece, que nós precisamos fazer por causa disso, mas não falar sobre isso só porque todo mundo está falando. Eu acho que hoje eu tenho visto assim muitas intervenções de palestrantes que no meio de uma palestra que não tem nada a ver sobre o assunto, o cara solta uma frase assim: inclusive dá para usar IA para fazer isso aqui, só para não dizer, só para não deixar passar que não falou o termo IA no meio da intervenção, né? E a última questão que eu queria mencionar nessa intervenção é que o Kotler, né, que é o principal referência em marketing, acabou de lançar a tendência marketing age to age, né, human to human, né, e isso tem tudo a ver com a conexão que a gente está fazendo aqui, que envolve resgatar a importância da quantidade de visitas, as conexões com as pessoas, com os seres humanos, ajudar realmente a turbinar questões de atendimento e fazer o paralelo com o melhor uso da tecnologia possível, causa de uma onda, mas sim pelo que mais se conecta ao teu negócio. Então, realmente, meus parabéns, eu fiquei bem impressionado aí e se conecta bastante com o que a gente pensa aqui na IDB. Obrigado, amigo. Obrigado. Pô, Rafael? Bom, primeiro também parabenizar o Lucas e Marco aí pela iniciativa de dividir com a gente, né? A experiência, acho que foi bem enriquecedor. Também gostei bastante da participação do Khaled aí. Me chamou a atenção aquele tópico dos vendedores sobrecarregados, né? Eu acho que realmente é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a gente sempre é aquela velha máxima, né? Não, hoje você não vende mais produto, né? Você vende qualidade de serviço, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava na Alpargatas, sempre conto isso, né? Tinha um representante que acho que ele tinha uns 70 anos já, isso nem sei se está vivo ainda, faz uns 10 anos que ele me falou isso. Ele era representante do Conga e do Bamba, né? Eram os calçados da nossa época, né? E só tinha esses Ó, já calçados ouvi para falar vender. também, já ouvi falar, Rafael. Você. Ele me contou, né? Eu não conheço, né? E na época nem a Nike tinha vindo para o Brasil, né? E aí ele falava para mim que ele marcava com os clientes faziam fila no showroom dele para comprar dele, né? Então isso mudou hoje, né? Hoje em dia todo mundo tem produto de qualidade, todo mundo tem. Então acho que essa sobrecarga que vem do representante é da necessidade da alta concorrência, né? Que é uma consequência da alta concorrência que faz ele se diferenciar e tem que ter um serviço diferenciado, tem que ter ferramenta diferenciada, tem que prestar o serviço melhor que o concorrente, né? Então essa sobrecarga que vem é uma sobrecarga, no meu ponto de vista, consequência da alta competitividade, né? Agora, isso é verdade. Às vezes a gente quer aplicar IA, né? E também a gente vive num mundo de muita informação, né? A gente assiste, a gente olha LinkedIn, olha Instagram, olha podcast. Às vezes a gente quer copiar os outros, né? Que estão lá na frente e você ainda não está fazendo o básico, né? E aí a gente se sente pressionado de ter que fazer isso e ainda deixa de fazer o básico bem feito, né? Então, acho que foram as reflexões importantes que eu captei aqui e agradecer também aí por ter dividido esse conteúdo com a gente. Manda depois o material ali, Lucas, que vou fazer a brincadeira do chat Claro. GPT ali, né? Já Obrigado, tá viu? lá no grupo. E quem não tá no grupo me fala, eu mando em paralelo ou insiro lá no grupo também.
Pessoal, muito bom. Deixa eu só pegar uma coisa aqui que o Rafael trouxe. Rafael, tem um livro, eu vou colocar lá no nosso grupo também, que chama Ambidestria Corporativa, do Marcelo Veras. Cara, ele fala um pouco desse ponto que você trouxe, assim, de como é que eu faço para olhar o aqui e agora, né? Fazer o básico bem feito, que habilidades que eu preciso ter, que agenda que eu preciso ter, para estar fazendo o aqui e agora, né? Fazendo a execução do curto prazo bem executado, o que é um baita desafio no mercado que está mudando o tempo todo, e ao mesmo tempo construindo uma mudança, né? Uma nova base, fazendo esse processo. E hoje em dia, a agenda, se você não tomar cuidado, não sobra tempo para você preparar o próximo passo. A gente está muito olhando para o curto prazo, dado que está mudando tudo muito rápido. Vale a pena a leitura do livro. Eu vou postar lá no nosso grupo, quem tiver interesse, vale ler, sim. É Com certeza. Bem interessante. Posso falar, obrigado. Maravilha. Obrigado. A gente segue falando, né, Marco? A Aline, se puder já romper aqui a nossa gravação. Por quê, pessoal? Porque na sequência o Marco vai conduzir com quem, obviamente, quiser